Oi, gente, bom dia. Mais uma semana, né, de aula. Semana passada a gente fez a nossa avaliação, então todo mundo sabe as suas notinhas, como é que foram, certo? Eu cobrei que vocês fizessem as atividades e vou tá cobrando sempre, porque é de fundamental importância que vocês me mandem essas atividades, tá? E vamos dar continuidade ao assunto. Semana passada a gente começou um pouco desse assunto, onde eu mostrei para vocês umas imagens de artes, né, de pintores, sobre o que é que vocês viam nessas imagens, tá? E a gente vai corrigir essa atividade, mas não hoje, a gente vai corrigir na próxima aula, tá bom? Hoje a gente vai começar o capítulo 5, que é População Brasileira e seus movimentos. O que é que a gente vai aprender dentro desse capítulo, tá? A gente vai aprender sobre qual a distribuição da população brasileira dentro do nosso território, aquele lugar que tem mais gente, aquele lugar que tem menos gente, certo? Como essa população ela está crescendo, os movimentos dessa população dentro do próprio Brasil, aqueles que chegam ao Brasil, aqueles que saem do Brasil. Então a gente vai aprender tudo isso, certo? Todas essas Aqui relações. estão alguns resultados. Oh, gente, desculpa, foi o celular. Então, voltando. Então, a gente vai aprender todo esse fluxo de pessoas dentro do território brasileiro e de que forma isso afeta, por exemplo, na agricultura, afeta na economia, afeta na educação, afeta na saúde. Agora mesmo o coronavírus. A gente sabe que, por exemplo, lugares que são mais populosos, como por exemplo São Paulo, você tem um número maior de pessoas com vírus. Por quê? Porque você tem mais gente. Se você tem mais gente, você tem maior contaminação. Então isso já muda a questão da saúde no Brasil. Se a gente vai para um lugar que é menos populoso, geralmente esse lugar vai ter um menor número de doentes, porque tem uma população menor e assim vai, tá? Então a gente vai entender toda essa dinâmica. É, então, o que acontece? Entender a população brasileira do ponto de vista geográfico, certo? Porque a gente pode estudar a população brasileira dentro de ciências, dentro de matemática, dentro de português, a gente pode estudar dentro de história, mas dentro da geografia é caracterizá-la em relação, por exemplo, à quantidade de pessoas, quantos habitantes tem dentro daquela população brasileira, ou dentro daquele município, ou dentro daquele estado, certa quantidade de pessoas, a sua densidade, que eu vou estar explicando para vocês o que é densidade, a distribuição dessas pessoas dentro do nosso território e a esperança de vida. Por exemplo, se aquela população ela vive muito, por exemplo, os idosos vivem muito, até 90, 100 anos, ou se os idosos vivem pouco, até 50, até 60. A estimativa de vida, se morrem muitos jovens para violência, se morrem muitos jovens de doença, certo? Então, assim, a gente também aprende sobre essa esperança de vida. Assim vai, né? O que é uma população? Uma população, ela é formada pelo conjunto de habitantes de um determinado lugar, certo? E dentro desse conjunto, você vai ter uma diversidade muito grande em relação a essas pessoas. Porque, por exemplo, Tanhaçu, vamos pegar Tanhaçu, o município de Tanhaçu. Nem todo mundo que mora em Tanhaçu é de Tanhaçu, certo? Eu mesmo, eu moro em Tanhaçu, mas eu vim de Jequié. Então, assim, só que hoje, se fosse contar quantos habitantes tem em Itanhaçu, eu entraria nessa contagem. Então, às vezes, assim, a população de um lugar, a gente fala que é o conjunto de habitantes que está naquele lugar naquele momento. Pode ser que daqui 2, 3 anos, quando você for fazer essa contagem, esteja totalmente diferente, porque umas pessoas saem, outras vêm. Quando os estudantes mesmo que vão estudar fora para poder fazer faculdade e tal, eles saem, então ele já acaba modificando essa população. Outros vêm para trabalhar e essa população o tempo todo ela vai se modificando. Mas o importante a gente saber é que o conceito é que o conjunto de habitantes de um determinado lugar a gente chama de população, tá?
E essa população, ela pode ser mundial, ela pode ser de um país, ela pode ser de um estado, ela pode ser de um município, a gente pode falar a população da nossa casa, certo? A população da nossa rua. Então, se a gente determina um lugar e depois a gente conta aquelas pessoas, classifica aquelas pessoas, a gente fala de população, tá? Por exemplo, a população mundial em 2019, que foi o último censo, e a gente pode achar esses dados no site do IBGE, foi de 7,6 bilhões de pessoas, tá? Então o mundo ele tem 7,6 bilhões de pessoas distribuídas. O Brasil, que é o nosso país, tem 209 milhões de pessoas, certo? É bastante populoso. A nossa unidade da federação, que é a Bahia, que é o nosso estado, ele tem 15 milhões de pessoas, tá? O nosso estado. O Brasil todo tem 209 e 15 desses 209 é da Bahia. E o nosso município, que é Tanhaçu, ele tem, em 2019, ele tinha um censo de 20 mil pessoas, tá? Então, muitas vezes, se o lugar é menor, você tem um número de população menor que consiga sobreviver dentro daquele lugar. Se você vai para um lugar maior, um centro urbano muito grande, certo? Que tenha muita fábrica, muito emprego, mais pessoas vão viver lá, certo? E assim isso vai mudando. Agora, por exemplo, eu posso diminuir essa contagem? Eu posso falar assim, ó, na rua de Augusto, quantas pessoas moram? É a população da rua de Augusto, que eu nem sei o nome aqui, tá? O nome da minha rua é Francisco Avelino. Aí a gente vai e conta, eu sei que dentro da minha rua tem 25 pessoas. Qual a quantidade de pessoas, a população da rua Francisco Avelino? 25 pessoas. Eu posso diminuir essa contagem, certo? E assim vai. É, o que é população absoluta? Quando a gente falar sobre população absoluta, a gente está falando do total de habitantes de um lugar, certo? Por exemplo, eu falar o total de habitantes de um lugar, eu falo população absoluta. Ou seja, a população absoluta de Itanhaçu são 20 mil pessoas. Foi o que a gente viu, certo? Então, dentro do território de Itanhaçu, seja dentro da cidade, seja na zona urbana, porque a gente sabe que o município de Itanhaçu não é só a cidade. A gente tem vários povoados que pertencem a Itanhaçu, certo? E essas pessoas também contam. Então, o total, tanto a zona rural quanto a zona urbana, são de 20 mil pessoas. E quando a gente tem esse dado de população absoluta, a gente consegue saber a densidade demográfica. Que o que é isso? É saber quantas pessoas vivem dentro de 1 km². A gente consegue calcular isso, tá? Como é que a gente calcula a densidade demográfica? Com essa fórmula aqui, DD, que é população absoluta dividido por área. Então, o que acontece? Em cima, a gente vai colocar o número total de habitantes e embaixo a gente vai colocar o tamanho da área, certo? O tamanho da área. Então aqui, ó, por exemplo, dentro da nossa, o total da população absoluta de Itanhaçu é quanto? É 20 mil. A gente viu que tem 20 mil pessoas. E o território de Itanhaçu, contando tanto com a cidade quanto a zona rural, é de 1.277.514 km². Quando a gente faz esse cálculo dividindo, a gente vai ter essa densidade demográfica, que é 16,21 habitantes por km². O que isso significa? Isso significa que dentro de 1 km², vamos representar esse quadrinho aí como 1 km, tá? Dentro de 1 km², você vai ter 16 pessoas, certo? 2 km², 32 pessoas. Então, a gente consegue calcular dessa forma. É certo que é distribuído direitinho assim? Não. Por exemplo, se eu perguntar para vocês aqui, dentro do centro de Itanhaçu, que é essa praça lá comprida, certo? E tá onde tem a prefeitura. E vamos pegar aqui o povoado do Tucum, dois exemplos. Qual vocês acham que tem o maior número de habitantes? Dentro da cidade, no centro ou no Tucum?
dentro do centro, certo? O centro é toda aquela parte ali, então tem muito mais habitantes. Então, assim, lógico que não é definido certinho, assim, 16 a cada, certo? Mas dentro dessa contagem a gente consegue estipular uma densidade para saber se aquela população ela é muito populosa ou não. Por exemplo, se a gente faz um cálculo de uma cidade que tem o mesmo quilômetro quadrado de Itanhaçu e ele não dá 16, ele dá 25 habitantes por quilômetro quadrado, certo? 25. Então aqui tem 16. Ó, gente, terrível. Então, 17, 18. Vou fazer só as cabeceiras. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Qual agora é mais populoso? Tem a sua ou a cidade, essa aqui agora com 25? Essa cidade. Então, assim, essa cidade vai ter muito mais população do que a outra. Então, esse cálculo de densidade dá pra gente saber se aquela cidade ela é mais densa ou menos densa, entendeu? Em relação a uma outra cidade. Então, assim, tem a sua. É particularmente confortável. Você consegue ter 16 pessoas por quilômetro quadrado. Você fica de forma confortável, tá? E embora aqui. A densidade demográfica do Brasil, né? O Brasil ele tem um total de 209 milhões 288 mil e 280 habitantes, certo? A gente viu isso, tá? Dividido por uma área de 8 milhões 15 mil quilômetros quadrados. Quando você divide isso aqui, você vai obter a densidade do Brasil, que é 24,6 habitantes por quilômetro quadrado, certo? A gente sabe que 1 quilômetro quadrado do Brasil tem 24,6 quilômetros quadrados. Só que isso não é distribuído de forma correta. Por exemplo, esse quilômetro quadrado tem 24. Esse aqui tem 24. Não é dessa forma. A gente faz esse censo para saber se o Brasil ele é muito denso ou não. Só que aqui, por exemplo, ó, essas bolinhas roxas, elas representam as populações. Onde tem mais bolinha roxa? Mais nessa parte aqui do litoral, certo? Todo o litoral. Ou seja, esse litoral, ele é muito mais denso do que a parte continental. Então a gente sabe que a população do Brasil ela não é distribuída de forma homogênea, igual para todos os estados. Mas a gente a densidade serve para poder dizer se ele é povoado ou não, tá? Por isso que quando a gente fala de população absoluta, a gente diz se aquele local ele é populoso, tá? Por exemplo, o Brasil ele tem 209 milhões, certo? Ele é populoso. O Brasil tem uma população muito grande. Mas será que ele é povoado igualmente? A gente vê se ele é povoado pela densidade, certo? Então, toda vez que eu falar de povoado, eu estou falando de densidade. Toda vez que eu falar de populoso, eu estou falando de população absoluta, tá? Aqui mesmo tem os gráficos, ó. Os países mais populosos do mundo, tá? Em 2017. A China em primeiro lugar, depois a Índia, depois os Estados Unidos, depois a Indonésia e depois o Brasil, certo? O que que acontece? Tá vendo que esses são os mais populosos, ou seja, eles têm o maior número de habitantes, ou seja, tem muita gente vivendo na China, muita gente vivendo na Índia. Mas eles são os mais densos? Não. Tá vendo que o mais denso aqui é Mônaco? Por quê? Isso significa que o quê? Isso significa que a área da China, ela é tão grande que cabe toda a sua população de forma confortável. Então, ela é bastante populosa, mas ela não é bastante povoada. Porque quer dizer que, por ela ter uma área muito grande, ela tem um número de pessoas também grande, mas elas conseguem ficar confortáveis. Mônaco é uma cidade muito pequena a território. Então, se ela tem muita gente, ela vai ficar muito povoada. As pessoas, por exemplo, dentro de uma rua você vai ter muitas pessoas, entendeu? Então, assim, tem gente demais para um tamanho de terra pequeno. Então, é como se a gente pegasse a nossa sala lá da escola. Só tem a gente, 7 pessoas, né? Seja vocês
comigo 7. Tá confortável? Tá confortável. Mas a gente coloca aí 60 pessoas. Vai ficar confortável? Não vai ficar confortável. Vai ficar muito povoado, certo? Vai ficar muito povoado. Então a densidade mostra isso. Aqui é o mapa da densidade demográfica do Brasil em 2010, tá? Ele dá claramente a quantidade de habitantes por quilômetro quadrado. Por exemplo, o vermelho são os lugares que têm acima de 100 pessoas por quilômetro quadrado. Então, tinha quanto? 16, tá? Então, tá muito longe disso. Então, os vermelhos. Então, a gente tem aqui, ó, Manaus, com mais de 100. A gente tem toda a área de São Paulo, Rio de Janeiro, certo? A gente tem aqui, ó, Curitiba, Florianópolis, a gente tem Porto Alegre, a gente tem aqui, ó, Recife, Natal, ou seja, grandes capitais, onde o dinheiro circula bastante, certo? Onde tem muito emprego. Então, se você tem muito emprego, você tem um dinheiro circulando bastante. Vai ter muita gente querendo morar lá? Vai. Então, ou seja, ela vai ser muito populosa, tá? Aí tem o laranjinha aqui que é de 50 a 100, que você tem toda essa parte litorânea aqui, ó, tá vendo? De 50 a 100 habitantes. Aí o mais marronzinho de 20 a 50, que também predomina essa área. E de 1 a 20 por quilômetro quadrado é grande parte do Brasil, mas na parte mais do território, do continente, até aquela parte do, do litoral tá mais populosa. E alguns lugares tem menos de 1 por quilômetro quadrado. É justamente no Amazonas, porque a gente tem várias áreas aqui no Amazonas, no Pará, que ainda não é habitável, certo? Então, bora aqui, ó. Por que isso acontece? A gente sabe que a ocupação do território brasileiro, ele acontece historicamente, né? Qual foi a área que teve a primeira ocupação dentro do território brasileiro? Foi lá no período colonial, onde as maiores atividades aconteciam na exploração do pau-brasil, da cana-de-açúcar, certo? Quando Portugal chega ao Brasil, aonde justamente nessa parte do litoral aqui. Então essa parte ela é bastante populosa, essa parte de Salvador, de Porto Seguro, de Maceió, de Recife, Aracaju, Natal, ou seja, é bastante populosa. Depois, com o aumento das atividades econômicas, a gente teve um crescimento grande para dentro do território brasileiro, certo? Para dentro do continente. Por quê? Porque começou-se a ter a exploração de minerais. Lembra que foi nessa parte aqui de Minas Gerais e tal? Começou a explorar muito essa questão das pedras preciosas, das minas e tal. Depois a gente teve a ascensão de São Paulo e Rio de Janeiro, que Rio de Janeiro passou a ser a capital do Brasil, que antes era Salvador. Lembra? Por quê? Porque começou a se plantio de café grande nessa região de São Paulo, do Rio de Janeiro, certo? Nessa região aqui, ó. Começou uma grande plantação de café e açúcar aqui no sul. Ou seja, as pessoas que estavam aqui começaram a migrar para esses lugares. Então, assim, a gente vê que os lugares que mais tiveram atividades comerciais, que foram o litoral do Brasil, né, de São Luís até Porto Alegre, você tem uma grande população aí. Os lugares que tiveram menos exploração do Brasil no período colonial são os lugares que são menos habitados dentro do Brasil. Então, a história do Brasil está ligado justamente nessa ocupação brasileira, tá? Só que hoje a gente está vendo uma mudança disso. Por quê? Porque muita gente está buscando uma qualidade de vida, certo? A gente sabe que nesses lugares como, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Aracaju, Salvador, quando você tem muita gente vivendo num lugar, você tem um índice de violência muito grande, certo? Um índice de poluição muito grande. Muita gente não tem onde morar, então mora em favela ou mora em lugares muito pobres, certo? Falta trabalho, o custo de vida é alto, às vezes eles não têm acesso à saúde, à educação de qualidade. Então o que acontece? Eles começam agora a migrar, procurar lugares onde não tem uma população tão grande para poder viver e ter qualidade de vida. Então, por exemplo, muita gente vem para morar em Penha Sul
buscando essa qualidade de vida, porque é um lugar que não tem tanto perigo, é um lugar calmo, é um lugar que tem educação, que tem saúde, certo? Entre outros lugares do Brasil. Eles vão buscar esses lugares. Então você tem muita gente migrando do litoral para dentro do continente, certo? Vindo daqui para cá, ó, vindo daqui para cá, tá? Então o que acontece? Por hoje é só e a gente se encontra na sexta-feira, tá bom? Beijo!